Olá, o meu nome é Natália Thalita Bernardes dos Santos. Eu sou orientada da professora doutora Luciana Prado Maia e nessa aula, que vai ser um pouco mais curtinha, eu vou apresentar o meu projeto de mestrado intitulado de Avaliação dos efeitos da terapia de fotobiomodulação a laser e da campomanésia adamantium em células mioblásticas induzidas ao estresse oxidativo na regeneração muscular. Então, antes de começar, eu vou me apresentar melhor. Eu sou biomédica formada pela Universidade Norte do Paraná e durante a minha graduação eu trabalhei com biologia molecular, biologia celular e microbiologia, dentro já da iniciação científica e no âmbito da pesquisa. Assim que eu saí da graduação, eu já ingressei no mestrado, que é em Ciências da Reabilitação, que é um mestrado associado entre duas instituições, a UEL e a Unopar. Então, para começar, eu vou fazer uma revisão. As nossas células de interesse são os mioblastos, que são células imaturas, que possuem a capacidade de se fundir, ou seja, eles se unem, se fundem, né, uns aos outros e formam miotubos. Essas células, elas são precursoras dos músculos e desenvolvem fibras musculares maduras. E quando que elas são ativadas? Elas são ativadas quando ocorre algum tipo de estímulo, ou seja, são ativadas em resposta a estímulos, como em caso de lesões musculares ou em caso de exercício físico, como a musculação, por exemplo. Então, quando ocorre uma lesão muscular, o processo de reparo muscular é iniciado e dividido em diferentes fases, que vai desde a degeneração até a remodelação muscular. Então, após a lesão muscular, ocorre a degeneração ou necrose, né, da miofibra, de forma que uma resposta inflamatória é induzida no local da lesão. Assim, células inflamatórias agem infiltrando-se no local dessa lesão para limpar os restos necróticos, os restos degenerados, né, e secretar citocinas pró-inflamatórias. Que citocinas? A IL-6, que é uma citocina derivada ali do tecido muscular e tem o intuito de amplificar a resposta imune. Consequentemente, ocorre a ativação de alguns genes começam a ser expressados. Que genes? O MyoD e a miogenina. O MyoD, ele desempenha um papel fundamental na miogênese, na proliferação, na conversão de células precursoras em mioblastos, enquanto a miogenina, ela atua na diferenciação terminal e na formação de miotubos, tá? E a IL-6, como eu já comentado, ela atua na regulação da inflamação e da resposta do sistema imunológico. Então, depois que ocorre a formação de miotubos, a maturação de fibras musculares estimuladas pela expressão desses genes, tem-se o crescimento e o reparo tecidual e aquele local lesionado ali retorna à função normal. Agora a gente vai entender como o estresse oxidativo está correlacionado com o processo de reparo muscular. Então, na fase inflamatória, ocorre um aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, conhecida como EROS, e uma redução na atividade das enzimas de defesa antioxidante, o que leva a um desequilíbrio no organismo. E esse desequilíbrio ele pode ser prejudicial. Por quê? Porque o desequilíbrio entre pró-oxidantes e antioxidantes gera um estresse oxidativo eh, exacerbado, que contribui para ativar alguns fatores que são responsáveis por alterações nas expressões gênicas, tá? E essas alterações, elas podem mediar a expressão de mediadores exacerbadamente, que pode ser prejudicial ao reparo muscular, porque ele intensifica ali a inflamação e, de alguma forma, inibe a diferenciação e fusão dos mioblastos,
prejudicando a regeneração do tecido muscular. Então, os eros, como os radicais livres e o peróxido de hidrogênio, eles estão envolvidos em algumas fisiopatologias, como no caso de doenças neurodegenerativas. E o peróxido de hidrogênio em si, que é produzido durante as reações, ele é um dos principais culpados na modificação oxidativa e no dano de macromoléculas, podendo alterar algumas funções celulares, tá? Então, esse processo, esse equilíbrio entre o oxidante e o antioxidante, ele é extremamente importante quando se trata de proteção àquela região ali. E a gente sabe que, com base na literatura, né, esse desequilíbrio ele pode levar a uma diminuição da diferenciação das células musculares, danos e disfunções celulares e ativação de algumas vias de sinalização que podem afetar a migração celular, a transição do ciclo celular, a sobrevivência celular, levar à apoptose dessas células e diminuir a diferenciação ou estimular uma diferenciação que não seja do interesse. A partir disso, a gente entra nas abordagens terapêuticas. Então, uma delas é a terapia de fotobiomodulação a laser ou terapia a laser de baixa intensidade, que consiste na aplicação da luz de baixa potência com o intuito de promover o reparo tecidual no local lesionado, diminuir a inflamação, aquele processo inflamatório, né? E produzir analgesia, que é a diminuição da dor. E esse tipo de terapia, quando se trata do estresse oxidativo e da regeneração muscular, ele é muito utilizado na prevenção e tratamento. De que forma? Antes da prática dos exercícios físicos ou do treinamento de atletas, por exemplo. E tem-se já um embasamento científico de que esse tipo de abordagem terapêutica ela melhora a regeneração, melhora o tempo de recuperação desse tecido lesado e reduz os efeitos nocivos do peróxido de hidrogênio. Além disso, tem-se informações de que ocorre um aumento da expressão dos antioxidantes, consequentemente, tem uma diminuição do estresse oxidativo, fazendo com que tenha uma ação benéfica e protetora para o reparo muscular. Além disso, tem-se também diversos outros benefícios para outras inúmeras patologias, tratamentos, enfim. E a nossa outra abordagem terapêutica, ela sai desse âmbito de equipamento, né, e vai para um âmbito de fitoterápicos, que é algo que está muito em alta atualmente, a utilização de plantas medicinais e fitoterápicos como uma medicina alternativa. Então, o fitoterápico de interesse nesse estudo é popularmente conhecido como guavira e cientificamente chamado de Campomanésia adamantium. Essa planta, ela é uma planta nativa do Brasil, encontrada na região do Cerrado, que é o que está em azul aqui no mapa, e muito utilizada na medicina popular. Por quê? Porque essa planta ela possui propriedades terapêuticas já conhecidas, como ação antimicrobiana, ação antirreumática, ação antidiarreica, ação hipocolesterolêmica, ação antioxidante e ação anti-inflamatória. Além disso, também, sabe-se que todas as partes dessa planta possuem propriedades farmacológicas, tanto a raiz, quanto o caule, quanto a folha, quanto o fruto. Porém, nesse estudo, a região de interesse são as folhas e a gente já tem um embasamento científico de estudos que demonstraram que as folhas possuem a ação antileucêmica e a ação antioxidante. Então, na teoria, ela poderia fornecer um efeito protetor ali pra gente, né?
Com isso, o objetivo geral desse estudo é comparar os efeitos da terapia de fotobiomodulação a laser e da campomanésia adamantio como um agente protetor em células mioblásticas induzidas ao estresse oxidativo na regeneração muscular. E aqui entra a parte que os biomédicos piram, né? Os estudantes de biomedicina adoram, que é a parte laboratorial, a parte in vitro, a parte que a gente coloca a mão na massa ali. Então, primeiramente, será feita uma cultura de células, onde serão utilizadas células C2, C12, em meio DMEM suplementado e em uma estufa com ambiente, temperatura, atmosfera controlada. As células são vistas assim, dessa forma, no microscópio, e cultivadas em garrafas como essa que está aqui na foto. Antes de qualquer experimento, a gente faz um desenho experimental, então, nesse caso, serão utilizados 3 grupos experimentais e um grupo controle. Todos os grupos experimentais serão realizados o tratamento pré-estresse oxidativo, então, antes de ser induzido ao estresse oxidativo, onde vai ter um grupo só laser, um grupo só água-vira e um grupo combinando o laser e água-vira, além do grupo controle, né? Então, a terapia de fotobiomodulação a laser será feita, como já dito, antes da indução ao estresse oxidativo, 1 hora antes, com parâmetros já pré-estabelecidos, vai ser feita só uma sessão de tratamento e as células serão plaqueadas de forma intercalada para diminuir a irradiação. O tratamento com água-vira também vai ser feito 1 hora antes da indução, porém, a água-vira vai ser feito um extrato etanólico da folha, que posteriormente será liofilizado. Não sei se todo mundo sabe, mas o processo de liofilização consiste em tirar todo o conteúdo aquoso, líquido ali daquele extrato e deixar somente os componentes, as propriedades sólidas, né? O estresse oxidativo ele vai ser induzido utilizando o peróxido de hidrogênio com uma concentração pré-estabelecida já lá dentro do laboratório de pesquisa, que é de 50 nanomolar. A viabilidade celular, onde será medida quantas células viáveis tem, a porcentagem de células viáveis, né? Será feita através de um método colorimétrico, chamado de MTT, seguindo as normativas da ISO. E depois de ser realizado o teste, ele fica assim, roxinho, tá? Quanto mais roxo, mais células viáveis, quanto menos roxinho, menos células viáveis. É feita a leitura num espectrofotômetro. Então, é uma medida colorimétrica, como eu já disse, utilizado no espectrofotômetro, mas é num comprimento de onda de 570 nanômetros. O resultado é dado em porcentagem em relação ao grupo controle, onde as células são consideradas viáveis se tiverem 70% da viabilidade celular. Mas, Natália, como a gente sabe que essas células estão viáveis ou não estão viáveis? Uma explicação um pouquinho melhor. O MTT ele é um sal. E quando ele é metabolizado pela desidrogenase mitocondrial de células viáveis, né? Ele é reduzido a formazan, que pode ser quantificado por espectrofotômetro, tá? Então, é devido a isso. A desidrogenase mitocondrial reduz o MTT a formazan e essa redução é lida em espectrofotometria. Então, essa metodologia ela avalia a citotoxicidade, a proliferação e a ativação de células viáveis com precisão. É um método muito utilizado na viabilidade celular. O outro teste que será realizado é o da Ranhão, que consiste na análise de cicatrização de ferida, onde a gente observa a migração celular, o selamento da ferida. E isso é feito de que forma? Através de literalmente um arranhão feito com uma ponteira, tá? Ele é uma ponteira de micropipeta, a gente faz um xizinho, uma cruzinha ali no poço onde as células se encontram, tira aquele sobrenadante, coloca mais mente cultura, faz a análise no decorrer dos dias para ver se as células migraram
e se proliferaram ali, se aquela ferida foi selada, assim como está aqui na foto. A análise é feita por um programa, um software chamado ImageJ no computador, onde a gente faz a medição mesmo da área cicatrizada e a área da ferida é dada em RWC. O teste de genotoxicidade também é feito seguindo as normativas da ISO. O que a gente faz ali no laboratório de cultura celular é o teste do micronúcleo, onde a análise é realizada por um microscópio de fluorescência e a contagem é feita através do número de micronúcleos a cada 1.000 células por poço, tá? Esses micronúcleos nada mais são do que essas bolinhas, assim, que tá sendo apontadas aqui pela célula, pelas setas em verde nessa imagem aqui do slide. E para que serve, né, um teste de genotoxicidade? Acho que o nome ele já é bem sugestivo. Esse tipo de teste ele serve para a gente ver, para a gente avaliar a capacidade de uma substância de causar danos ao material genético das células. Então a gente testa alguns materiais, pode testar equipamentos, enfim, para ver se a nível celular, geneticamente falando, ele está causando dano ali, né, naquelas células ou não. Então é um teste muito importante também. Além disso, será feito a análise da expressão gênica, onde o DNA dessa célula será extraído através de um kit, então não é feito nenhum outro tipo de extração. A gente literalmente coloca o conteúdo das células ali dentro daquele kit e extrai diretamente, por isso que o nome do kit é Cells to cDNA. E a metodologia utilizada é a de PCR em tempo real. Nós iremos analisar a expressão do gene MyoD, da miogenina e da interleucina 6, que são os que já foram mencionados aqui durante os slides. Além disso, a gente usa também um controle endógeno, nesse caso é o GAPDH, e depois avalia se teve estímulo ou não da expressão desse gene, se aumentou ou não esses materiais utilizados, ou se houve uma diminuição também da expressão. Essas aqui são as referências utilizadas no trabalho. E é isso, obrigada.